Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre formulários. Formulários em Angular. A gente vai entender quais são os tipos que tem, como trabalhar e a melhor forma de utilizar um e o outro. Na verdade, existem dois tipos. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. O importante é a gente entender que cada formulário, cada tipo de manipular esse formulário... Não, acho que eu vou começar de novo, peraí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre formulários. Os formulários em Angular, eles têm uma série de componentes personalizados, ok? Que você pode trabalhar, e nós temos duas formas de trabalhar com eles. Então, nós temos o Template Driven e o React Forms, ok? Template Driven Forms e o React Forms. Você sabe quais são cada um deles e quais as diferenças entre eles? Se não sabe, não se preocupe, vou explicar agora para vocês. O Template Driven Forms é o mais utilizado porque ele veio junto com o AngularJS, que é o Angular 1, e ele é bem simples de utilizar, ok? Todo sistema é indispensável o uso de formulários, vocês já sabem disso. Para que nós usamos formulários? Usamos para criar login, cadastro, para você fazer inputs de informações. Qualquer sistema tem formulários. Vamos lá, vamos pensar em alguns sistemas. Facebook, você loga? Loga, então você tem a área de login. Você tem aquela área de comentários, quando você tem lá um post, quer colocar um comentário? Tem formulário. Instagram, tem? Tem. Você não está fazendo um envio de fotos? Então, também é um formulário. Na hora que você vai enviar uma foto, é um formulário. Na hora que você vai fazer um login, é outro formulário. Na hora que você vai fazer um comentário, é outro formulário. Quando você dá um like lá, quando você clica lá e dá um like, também é formulário. O YouTube, que nós estamos utilizando, também. Então, todas essas ferramentas, qualquer aplicativo, qualquer sistema, tem formulários, ok? E aí, o Angular, ele disponibiliza esses dois. O Template Driven, ele é muito mais voltado para a parte do HTML. Então, a gestão dele é mais para a parte do HTML, e o React Forms, a gestão dele fica dentro do TS, que é a parte da programação, ok? E aí, como que funciona o Template Forms? Nós estamos falando agora do primeiro, do Template Forms. Basicamente, você precisa, em todos os inputs, colocar uma diretiva chamada NDModel, ok? Essa diretiva, ela vai servir para imputar dentro do seu objeto, da sua variável, os dados que estão no formulário. E também é obrigatório você colocar o atributo name, tá, dentro do formulário. Então, cada input você vai ter que ter um name para identificar qual é aquele elemento. Um outro campo importantíssimo é na tag forms, você colocar lá o NDForms, tá? Por quê? Porque aí o Angular consegue identificar que aquele formulário, aquela tag forms que você está utilizando, ela está sendo utilizada no modelo do NDForm e, além disso, ele consegue identificar os elementos e fazer o two-way binding, né? Que é vocês lembram do two-way binding? Que ele envia a informação para a variável e recebe a informação dela dentro de cada input que você está criando, ok? Então, resumindo, Template Forms utiliza diretivas e declarações diretamente no template para configurar e controlar o formulário. O Template Forms é estritamente voltado para o HTML. Você manipula, você configura todo o seu formulário dentro do HTML. Você não tem nenhum recurso no TS para gerenciar. Você só tem que criar a variável lá que vai estar fazendo recebendo esses dados, né? Então, vamos lá, vamos entender aqui, vamos ver na prática. Aqui foi criado uma tag form. Nessa tag form, o que nós temos? Nós temos o NDSubmit, que vai ser quando que vai chamar esse evento. Tá vendo que ele é um event bind, ele está dentro de parênteses? Ele é um event bind, quando você clicar no botão submit, ele vai chamar esse método para executar, né, salvar a informação, enviar a informação para o servidor. E nós também colocamos aqui o Hero Form. O que é esse Hero Form? E tá vendo que ele é igual a NGForm? É exatamente a identificação. Nós estamos criando aqui a identificação desse formulário e o nome dele, a variável, né? Nós estamos criando uma variável chamada Hero Form. Então, nós estamos identificando esse formulário como Hero Form, ok? E aí, nós vamos agora fazer os inputs. Como que serão esses inputs? Olha lá.
Eu criei o primeiro input, eu criei aqui, nós temos 3 inputs, né? Nós temos 3 entradas de dados aqui. São 2 inputs e um select, que é aquele campo de seleção, que você clica, ele carrega, né? No primeiro grupo, é um name, observa lá, name. Dentro dele tem um input. Esse input tem que ter o name dele, tá vendo? Name igual a name, tem que ter, não esqueça, todos os inputs, nós temos que colocar o name. E nós temos também a diretiva NG-Model. Nessa diretiva, tá vendo que ele está usando ali o que nós chamamos, né, o de caixa de banana? O que é caixa de banana? Que no termo inglês, né, é banana box. Tá vendo? Ele está com o property binding, que é o colchete, e está também com os parênteses. Então, quer dizer o quê? Ele vai, tudo que você digitar, ele envia para a variável e também recebe o que tiver lá, ok? Se já tiver algum conteúdo instanciado lá, ele recebe. Então, ele é two-way binding. O NG-Model, ele serve para controlar o conteúdo dentro de uma variável. Então, quer dizer o quê? Olhando assim, você sabe que nós temos um objeto chamado model, e esse objeto tem um campo name, ok? Então, você tem uma variável lá dentro do TS. Essa variável, o nome dela é model, e ela tem os campos, a propriedade name dentro dela. Uma outra observação é o required, tá aqui, ó. Então, eu estou dizendo para esse formulário que ele é obrigatório, esse campo é obrigatório, então ele não vai deixar eu concluir o meu formulário se eu não tiver digitado. Vamos para o de baixo. O alter ego. O alter ego tem o mesmo princípio do name, você tem que ter aqui a propriedade name, né, o atributo name já instanciado, tá o nome desse campo aqui, qual que eu coloquei. Tem o NG-Model também, o NG-Model que serve para colocar o conteúdo que você está digitando dentro dessa variável model.alterEgo, ok? E vamos lá agora no terceiro. O terceiro é o Hero Power. É um seletor, tá vendo? Tanto que é um seletor, os meus options aqui, ó, ele está sendo carregado pelo NG-For, então a lista de opções dos poderes que está sendo carregado pelo Powers. Então, eu tenho uma lista de poderes dentro do meu TS. Então, lá no meu TS, eu vou ter uma variável, né? Que é um array, powers. Esse meu array tem uma lista de poderes. Então, eu estou renderizando. Então, automaticamente, quando eu abro essa tela, o que ele faz? Ele renderiza esse select com todas as opções que tem lá dentro. Mostra todas. E aí, o que eu faço nessa parte? Quando a pessoa selecionar algum, aqui o value dele, tal de power, né? Quando eu selecionar um, ele vai enviar para dentro do nosso NG-Model. Ele envia esse valor que foi selecionado para dentro do model.power. E aí, a partir desse momento, o seu formulário vai ter já o seu objeto, né, model, já vai ter o nome inserido que você digitou, ele vai ter o alter ego do herói já também inserido e vai ter o poder que ele possui, ok? Basicamente, o template Driven Forms é só isso, gente. Ele é muito simples de trabalhar. E aí você pode ir trabalhando algumas validações quando você precisa trabalhar algumas validações. Por exemplo, olha aqui, o nome, ele não é obrigatório. Lembra que eu falei que o name é obrigatório? Então tá aqui, ó, required. Então, eu criei aqui uma outra div. Essa div é apenas para mostrar quando a pessoa não digitar o nome, quando ela sair, digamos assim, do campo, para digitar, para mostrar que o nome é obrigatório. Então, tá aqui, ó, uma div, ela tá com property binding, tá vendo? Hidden, tá com property binding aqui. E aí eu coloquei duas propriedades, o pristine e o valid. Quer dizer o seguinte, se ele está preenchido, né, e se ele é válido também, ok? Em alguns casos você tem que fazer validação, por exemplo, imagina a senha. A senha tem que ter no mínimo 6 dígitos, a senha tem que ter letras, tem que ter números. Então, essas validações, você pode tratar essas validações dentro do seu próprio formulário, e aí ele aparece, quando você abre o formulário, ele não vai aparecer names required, não vai aparecer. Quando você entrar no campo e sair do campo, por exemplo, com ele vazio, ele já vai mostrar que ele é obrigatório. Ou quando você dá o botãozinho lá de
de enviar, por exemplo, ele pode tratar o formulário e mostrar que ele é obrigatório também, ok? Então tá aqui, ó. Como que nós tratamos o botãozinho? O botão de enviar e o botão de reset. O botão de enviar é o mesmo botão que vocês já estão acostumados. Só que aqui tem um recurso super legal que a gente pode utilizar no formulário. Tá vendo aqui, ó? Disabled, né? HeroForms.forms.valid. HeroForm, lembra que é o nome do formulário que eu dei? Então, eu estou verificando, eu estou buscando esse meu elemento, vendo se o meu formulário está válido. Se ele não tiver válido, tá vendo? Como que ele não tiver válido? Por exemplo, o name não está preenchido. Por exemplo, o power não está preenchido. Todos eles são obrigatórios. Então, se ele não tiver preenchido, o que vai acontecer? Esse botão fica desativado. Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque você cria um botão dentro do seu formulário, ele só vai ficar ativado depois que o seu formulário estiver todo preenchido e validado. Dessa forma, você não deixa a pessoa clicar no botão para enviar sem estar com os dados já preparados, digamos assim, para o envio. E no de baixo, eu estou mostrando como que a gente faz o reset, né? Como que a gente reseta o conteúdo. Basicamente, observa lá, tem um método new hero, ok? Esse método vai fazer o quê? Vai pegar o seu objeto, que é o seu objeto, tá lá como model. Esse model tem o name, o alter ego e o power. Quando eu colocar new hero, eu vou lá e vou limpar esses campos todos, eu vou resetar esses campos. E no Hero Form, que é o nosso formulário, eu vou dar um reset nele. Quando eu dar um reset nele, ele vai lá e limpa todos os inputs para gente. Ok? Então, basicamente, Template Forms é só isso. É muito simples. É muito próximo do que são os templates do HTML puro. Então, quem já está acostumado a trabalhar com a criação de formulários do HTML puro, do HTML normal, HTML5, incluir o Angular, basicamente você vai colocar o ng-for dentro do seu input e vai colocar a tag forms lá em cima e pode colocar também algumas validações nela. Mas é muito simples como isso, ok? E depois o envio do dado, você vai fazer o envio do dado para o servidor, você vai fazer através de um método lá no TS. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então vamos falar do React Forms. O que esse React Forms faz e qual que é a diferença dele do Template Driven? O Template Driven, como vocês viram, eu só falei da parte HTML do componente. Então, o Template Driven, ele é 100% voltado para o HTML. O React Forms, ele tem a validação, a parte de criação do formulário, ele fica no TS, ok? E aí, ele é um pouco diferente a forma de manipular. Qual que é a vantagem dele? Eles são chamados de formulários reativos. Então, ele pode ser criado dinamicamente, ele é mais fácil de você incluir e retirar itens. Então, em alguns casos, por exemplo, que você monta o seu formulário de acordo com o perfil da pessoa, ou o seu formulário ele precisa ser montado e criado dinamicamente, o React Forms te facilita isso, ok? Ele te ajuda a você renderizar campos novos e preparar esses campos de forma mais fácil do que é o Template Driven. Então, basicamente, a diferença entre os dois é que o React Forms trabalha com instâncias. Então, você vai criar um objeto, form group e form control dentro do componente, tá? O Template Driven não teve nada de criação de objeto específico para formulário. Aqui não, aqui nós vamos ter que criar os objetos. O form group, ele é um agrupamento, né, um agrupamento de form controls. Então, você vai ter uma série de controles. Então, o form group é o formulário em si e deixa eu lembrar o nome aqui. Form controls são os componentes que vai estar dentro do form group. Ok? Outro detalhe, o React Forms não utiliza o ng-model, tá? Então, ele não tem aquele conceito ng-model, ele usa o form control name. E ele, na hora de colocar lá em cima do seu formulário, ele não é hashtag nome do seu formulário igual ng-form. Ele também não utiliza dessa forma. Ele usa o que nós chamamos de form group e você coloca igual o nome dele que você quer. Então, vamos lá, vamos entender aqui.
todos esses dois, você precisa importar, tá? Tanto o Template Driven quanto o React Forms, você precisa importar essas bibliotecas para dentro do seu app module, para ele reconhecer. O React Forms, todos os dois estão dentro do @angular/forms. React Forms chama React Forms Module e o Template Driven chama Forms Module, apenas isso. Então, se você for trabalhar com os dois, você precisa importar os dois, ok? Abre o app module, importa ele sempre do @angular/forms e coloca lá dentro do imports o React Forms Module, se você for usar o React Forms, e Forms Module, se você for usar só o Template Driven. Então, vamos lá, vamos aos conceitos. O que é Form Control? Ele serve para controlar os formulários reativos, ok? Então, são os, digamos assim, os controles são... O que são esses controles? Pode ser um input, pode ser um select, são todos os campos que vai ter no seu formulário. São todas as propriedades que vai ter no seu formulário. Para isso, você precisa criar uma instância do form Group, que é o formulário, e colocar quais são os elementos desse formulário, que são os Forms Groups. Ok? Vamos lá, vou mostrar ele aqui para você na prática. Então, tá aqui, ó. Eu criei o Profile Form, que é o nosso formulário. Ok? Pode ver que ele é do tipo Form Group. Ele está dentro do TS. Tá vendo que ele está aí dentro da classe Profile Edit Component? Então, ele está dentro do TS. Esse Profile Form, que é do tipo Form Group, ele tem alguns elementos dentro dele. Quais são esses elementos? Que são os Forms Control. Nós temos dois. Então, eu tenho o First Name e o Last Name. Então, observando aqui, nós temos um formulário que chama Profile Form, e dentro desse formulário nós temos dois inputs. First Name e Last Name. Ok? Como que nós configuramos o nosso HTML para ele? Lá no HTML, dentro da tag Form, a gente coloca Form Group, que é igual Profile Form, é o nome que eu dei para ele lá. Tem que ser esse nome, tem que ser exatamente o mesmo que você colocou no Form Group do seu TS. Olha o meu input. O meu input aqui eu só preciso colocar Form Control Name. Quando eu coloco Form Control Name, eu coloco qual é as minhas propriedades, que é o meu Form Control. Eu coloco as minhas propriedades aqui dentro. E aí ele já reconhece, ele já linka esse input com aquele dado que você criou dentro do TS. E no button, tem a mesma coisa do outro, deixa o botão desativado, que é o disabled, tá vendo lá? Agora, a diferença dele é que basta você colocar o nome do formulário, .valid. Basta você colocar, se o formulário não tiver válido, ele não aceita, ele não entra, ok? Então, a gente tem que criar as instâncias. Qual que é o problema? Quando o seu formulário é muito grande, ele começa a ficar muito complexo. Você tem que colocar new, form group, depois new control, começa a ficar muitas coisas. E aí, foi criado um recurso, digamos assim, um serviço que chama Form Builder. Esse serviço faz o quê? Ele facilita a criação dos nossos formulários reativos dentro do TS. Ele vai diminuir a quantidade de informação que você coloca ali. Para usar o Form Builder de construir, de construtor, tá? Basta você importar ele dentro do seu componente, tá? Esse aqui é dentro do seu componente. Você importa o Form Builder também da biblioteca @angular/forms e injeta ele lá no construtor. Por exemplo, estou injetando ele aqui, private fb Form Builder. E aí, na hora de criar, você não precisa colocar o new, tá vendo aqui? Isso aqui é um formulário, ele é um formulário maior e um pouco mais complexo do que aquele primeiro que eu mostrei para vocês, mas ele fica fácil de ver. Quando você bater o olho aqui, você já sabe lá. Nós temos um formulário que chama Profile Forms, ele é do tipo Form Group, tá vendo ali? O group dele ali. E nós temos o First Name e o Last Name. Não tem nenhuma indicação, tá vendo? Do termo Form Control. Então, ele fica muito mais limpo. Fica muito melhor para você implementar. Então, nós temos, se você olhar aqui, nosso Profile Form tem First Name, Last Name, e tem o Address. Dentro do Address tem outros campos, que é o Street, City, o State e o Zip. Então, nós temos aqui os campos do endereço e os campos relacionados ao nome da pessoa. Então, o Form Builder, ele serve para quê? Ele serve para facilitar. Então, ele é um serviço, né?
que você vai injetar ele para poder diminuir a quantidade de informação que você coloca na tela. Então, assim, ele fica muito mais resumido. Nas próximas telas eu vou mostrar um formulário grande, usando o New Form Group, New Form Control, para você ver como que fica muito mais cheio, né? Na hora de escrever. Aqui ele fica mais limpo. E para fazer validação, o React Forms, ele tem um serviço, né? Uma biblioteca só de validação. Então, ela ajuda bastante na hora de você validar, porque já tem recurso. Eu quero validar e-mail, a minha senha tem que ter no mínimo 6 dígitos. Então, essas informações, ele já existe, já tem isso pronto na biblioteca do React Forms. Basta você instanciar ali o validators, também da biblioteca @angular/forms. E aí, na hora de criar, olha aqui, ó, aqui nós estamos criando um formulário Hero. Este formulário aqui, ó, é o mesmo daquele que a gente estava criando no Template Driven. Tá vendo lá? Form Hero. Aqui eu não estou usando o Form Builder, então você está vendo que está dando aquele tanto de new, fica um pouco cheio, né? Quando a gente não usa o Form Builder, mas eu coloquei exatamente para vocês verem uma comparação, usando o Form Builder e sem usar o Form Builder. Então tá aqui, ó, New Hero, New Form Group, estou criando o meu formulário. Meu formulário vai ter o quê? Vai ter o name, que é do tipo Form Control. Aí eu estou já colocando o valor inicial dele, this.hero.name. Então, se esse objeto Hero já tiver preenchido, então imagina que eu estou abrindo o formulário de edição. Quando você abre o formulário de edição, já tem dados, né? Então, você vai pegar esse dado e vai colocar no input para a pessoa alterar. E aí, dentro dos nossos parênteses, eu coloquei 2 validações. Quais são as 2 validações que eu coloquei obrigatórias para o meu name? Ele é obrigatório e ele tem que ter, no mínimo, 4 caracteres, ok? Então, eu passei essa informação para o formulário. Ele é obrigatório e tem que ter, no mínimo, 4 caracteres. E aí, o que acontece? Se a pessoa digitar menos, ele fica inválido. E aí, aquele botãozinho nosso do formulário, ele não fica ativado. Nós temos também o alter ego. O alter ego não tem nenhum tipo de validação. Então, se você não colocar, ele não é obrigatório. E o power. O power também é obrigatório. Está lá, validators required. E todos eles, eu estou colocando, tá vendo? Logo no início, eu coloco this.hero.power, this.hero.alterego e this.hero.name. Então, isso aí, se essa variável já tiver preenchida, ele busca esse dado e já coloca no seu input. Se você não tem, é um formulário de inserção, é um formulário de criar novo usuário. Então, você não tem esse campo. Aí, por exemplo, a gente poderia deixar ele, entre aspas, simples, vazio, né? Que aí ele já abre o formulário vazio para você preencher. Então, vamos lá. Vamos fazer um comparativo entre Template Driven Forms, também chamado de Template Forms, e React Forms. Vamos fazer um de para, vamos mostrar um gráfico aqui para vocês, uma tabela, na verdade, de diferença entre um e o outro. O Template Driven Forms, ele é mais fácil de utilizar porque você não tem uma interação, né? Você não tem que trabalhar a parte do TS, você foca muito mais no HTML, e ele é muito parecido com o HTML5, só usa os recursos básicos do HTML5. Então, ele é mais fácil de utilizar. Quando você vai utilizar um template menor, mais simples, ele é indicado para isso. Ele é muito similar ao Angular 1, também chamado AngularJS, tá? Não confundam AngularJS com o Angular atual, ok? O AngularJS é o Angular 1. O Angular atual é só Angular. Então, o atual nós estamos hoje, neste momento da gravação, no Angular 9. O Template Driven Forms é o Two-Way Binding, ok? Ele faz o Two-Way Binding, aquele que ele envia dado e recebe dado. E ele mapeia automaticamente os estados do formulário e dos inputs. Então, se você alterou, em qualquer momento, você alterou o conteúdo de uma variável, onde estiver referenciando ela, ele vai mostrar e vai mapear aquilo ali. Já o React Forms, ele é mais flexível a cenários mais complexos. Ou seja, aquele cenário que eu falei no início, em que você precisa criar formulário dinamicamente, você precisa trabalhar mais validações, você precisa criar validações próprias. De repente, você tem uma regra pré-definida do seu formulário e o input, você quer passar uma validação própria, uma validação sua. Vou fazer a senha, tem que ter no mínimo 8 caracteres, tem que ter barra, tem que ter caractere especial, tem que ter número, tem que ter letra maiúscula, tem que ter letra minúscula.
Então, quando você começa a criar regras mais complexas de validação, o template driven não vai atender, ok? Aí você vai ter que usar o React Forms, porque nele você pode criar. Outro recurso que é muito utilizado também é o senha e comparar senha. Então, você cria lá um validador que faz a comparação de senha de 2 inputs. Ele é mais fácil reagir quando o valor muda, ok? Ele reativa o The Bounce Time e o Distinct Unchanged. Aquilo que eu falei, ele é mais fácil para fazer input dinamicamente e também mais fácil para fazer teste unitário. E uma outra diferença entre os dois, essa aqui também é uma diferença que é bastante, na hora que você está trabalhando com um e está trabalhando com outro, é bastante perceptível, é o seguinte: o Template Driven Forms, ele é assíncrono. Então, a forma de trabalhar nele é assíncrono. Então, quando você muda uma coisa, o processamento dele, ele não é síncrono, ele pode estar processando coisas pode estar processando a validação em modo paralelo, digamos assim. O React Forms, ele é síncrono, ok? Então, a forma de trabalhar com os dois faz uma diferença. Você pode, por exemplo, estar trabalhando quando você precisa de ter um formulário que ele é assíncrono, um formulário que ele não fica preso numa linha, né, de execução, você usa o Template Driven Forms. Quando você precisa de uma coisa síncrona, que é uma fila, né, só executa o próximo depois que o anterior terminou, um processamento síncrono no formulário, você usa o React Forms. Certo, pessoal? Na próxima aula, eu vou mostrar a criação desses formulários. Eu vou criar um formulário do Template Driven, para vocês verem funcionando. E eu vou criar também um formulário com React Forms para fazer o de para o mesmo formulário, usando as duas formas. Então, muito obrigado e vamos lá. Não esqueçam de inscrever no canal e clicar em curtir no nosso vídeo. Obrigado, gente.